Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na vossa presença em nossas vidas. Sê conosco, Senhor Jesus. Derrama sobre nós a vossa misericórdia. Envolva-nos em vibrações suaves, pacificadora aos nossos tormentos íntimos, e dá que possamos sentir os caminhos do Evangelho iluminados à nossa frente, convidativos a seguirmos juntos, ombreando-nos uns aos outros, nesta jornada feliz da existência na Terra. Permita-nos, Senhor, aprender a servir em Seu nome, para que seja desfraldada a flama luminosa em nossas consciências, do bem e da verdade, onde quer que estejamos. Dá, Senhor Jesus, que possamos nutrir os nossos espíritos deste manancial da verdade e saciar-nos por toda a eternidade. Que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho estejam conosco uma vez mais a conduzir os nossos pensamentos. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos simples, porém úteis, a serviço do bem, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta é a bem-aventurança da humildade. E o item é mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Aparentemente, as verdades de vida eterna nos parecem ocultas e até misteriosas, porque o nosso momento evolutivo ainda não permitiu alcançá-las na sua plenitude. Mas os Espíritos que Jesus nos envia, eles têm esse grande compromisso de rasgar os véus da nossa ignorância, clarear a nossa consciência e sensibilizar os nossos sentimentos, porque sem esses recursos não há possibilidade de adentrarmos a verdade. E o Evangelho diz assim: certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, com humildade e dê preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Então, vamos ater aqui, olha, certos incrédulos se espantam de não serem convencidos por ninguém. E nós vamos sempre consultar Kardec para nós termos aquele alicerce bem seguro de argumentação da doutrina espírita. E Kardec coloca no Livro dos Médiuns, o capítulo Método, um tratado sobre a incredulidade versus espiritismo.
Eu vou ler uns itens que eu acho que são pertinentes a essa lição do Evangelho, porque quais são os fatores causais reais da incredulidade. E Kardec diz assim: antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém-se assegurar da sua opinião com respeito à alma, quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, enfim, em sua individualidade. A pessoa pode dizer que crê na alma, que crê na sobrevivência, que crê na individualidade, e isso for apenas uma compreensão intelectual. Então, como saber se isso que ela está dizendo é verdadeiro? Se ela crê em sua existência pessoal como espírito, sua. Não é na alma do mundo. Eu creio que eu sou um espírito, eu, que tenho vindo de várias reencarnações, que trago tendências, gostos, habilidades que não foram adquiridos nessa existência. Se isso é um fato inconteste para nós, se somos mesmo uma individualidade que sobrevive à morte, para sabermos se somos, não temeríamos a morte. Se sua resposta for negativa a essas questões, será trabalho perdido falar-lhes dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Então é muito importante nós que estamos à frente dos grupos de evangelização, nós que estamos muitas vezes em trabalhos de esclarecimentos, de estudos numa casa espírita, nós não precisamos ter a postura de quem quer provar para o outro os fatos espirituais, porque a base que Kardec nos dá é crer na alma, na existência, na sobrevivência, na individualidade. Senão será tempo perdido falar-lhes dos espíritos. Olha que interessante. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema, por crença, o materialista por crença. Entre eles não há dúvida, porque a dúvida, a incerteza, ainda você tem uma chance, porque será, talvez, quem sabe, aí tem a brecha. Mas esses materialistas não têm dúvida, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira, aos seus olhos. O homem não é senão uma máquina que vai, enquanto está montada, se desarranja e da qual depois da morte não resta senão a carcaça. Estes espíritos que estão arraigados por esse aqui chamado sistema, e nós vamos chamar de sistema de crenças, ele não tem nem dúvida, ele tem uma afirmação pautada na inverdade. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos, em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. Então, os incrédulos, quando você apresenta um argumento racional e se convencem, são a minoria. Porque a maioria, mesmo diante da explicação dos fatos racionais, o orgulho os enceguece e seria muito trabalhoso para eles abrir mão desse ponto de vista
e terem que ceder à transformação. Então, porque o verdadeiro materialismo, diz Kardec, é um sentimento antinatural, que compreende aqueles que o são por indiferença e, por assim dizer, por falta de melhor, não o são de propósito deliberado e não podem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Estes que estão no tormento da incerteza se apegam a qualquer sistema de crenças e ficam atavicamente alguns séculos arraigados nesses sistemas de crenças que não são posturas de fé, mas sim um certo arranjo de ideias para aplacar o tormento da incerteza. Olha que interessante. Neles, a incredulidade não é por uma crença. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes, sim, podem nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos creem. Então, Kardec, nós estamos aqui porque estamos falando dessas categorias, para entendermos por que a fé ainda no trabalhador espírita cristão é muito incipiente. Porque a nossa fé não está acesa com uma chama viva, que seria a experiência do que sei que é a verdade. Ora, se eu não sei o que é a verdade, sobre que experiência eu vou ter de fé? Se eu desconheço aquilo que sou, que experiência eu posso ter de fé? Porque aí a fé passa a ser, como muitas vezes ainda é, uma crendice, mas não uma experiência iluminativa do espírito. Toda a doutrina espírita está pautada em fatores causais. Qual é mesmo o motivo das minhas incertezas? Qual é mesmo o ponto de vista arraigado, secreto para mim, que eu não abro mão e por isso não estruturo a minha fé, porque não farei experiência nesse campo? Porque quando alguém, diz aqui Kardec, né, ouve a verdade, seja através da leitura, seja através da fala de alguém, ouve a verdade e aquela verdade repercute em desacomodação. E a pessoa diz assim, não, eu não quero mudar nada e é melhor eu ficar bem feliz com a fala de todo mundo, eu sorrir, vou lhe abraçar, vou sair aparentemente bem, mas isso não é a doutrina espírita. Não é. E Kardec fala isso, né? Olha só, para a gente só finalizar esse aspecto. Há uma classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome, não tem menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Por que má vontade, amigos? Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria a sua quietude nos prazeres materiais. Temem crer, porque ficariam tristes em ter que se transformar. Temem ver a condenação de sua ambição, por exemplo, de seu egoísmo evidenciado, de suas vaidades humanas, de que fazem as suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Essa argumentação fortíssima, porque quando a gente vai falar da fé, nós temos que ter um motivo pelo qual a fé não se estrutura naquele espírito. E se nós não fizermos essa análise bem particularizada em nós mesmos, né, o que em nós ainda impede a estruturação da fé, a fé, aquele testemunhos máximos das leis divinas, nós precisamos enxergar na nossa intimidade. E é por isso que às vezes as pessoas procuram recursos paliativos
na doutrina espírita, mas que não as desacomodem, que inclusive só as enalteçam. E as pessoas dizem, mas eu vim aqui para saber o que eu tenho de bom. Então, me enalteça, por favor, para que eu não tenha que olhar para aquilo que eu vim transformar em mim. E isso vão formando lacunas na compreensão de nós mesmos e, consequentemente, na estruturação da nossa fé. Então, não fosse isso absolutamente necessário, Kardec não teria trazido um capítulo inteiro para explicar por que ainda somos incrédulos, tendo rótulos religiosos. Não estamos falando dos ateus, estamos falando de nós mesmos. Por que ainda somos incrédulos? Porque a verdade, às vezes, nós não alcançamos. Vai ter um trecho que ele fala que a verdade aparece com cores que a nossa sintonia não alcança. E para que a gente possa alcançar a verdade, nós temos que estar num patamar de algo desenvolvido moralmente, de uma ficha de trabalho digna no bem. Aí alcançaremos essa verdade. Por isso que a doutrina espírita, quem a compreende, a maturidade do senso moral é o recurso imprescindível. Porque quando nós estamos desprovidos de uma ficha de trabalho, nós não alcançaremos, mesmo que os fatos sejam lógicos, mesmo que haja nessa sala um fenômeno de efeitos físicos extraordinário. Isso não basta para sair da incredulidade. Os fenômenos de efeitos físicos, segundo Kardec, foram estímulos a um processo de pesquisa metodológica, uma pesquisa científica de Kardec para a comprovação dos fatos. Então, para nós falarmos da nossa fé, nós temos que olhar para os aspectos da nossa incredulidade. Nós sempre nos alegramos quando temos a feliz oportunidade de mergulhar o nosso pensamento nesses conteúdos extraordinários que Jesus nos trouxe. E evidentemente que esse tema da incredulidade, que é próprio dos espíritos que cultuam o orgulho e todas as derivações dessa chaga moral. Então, sempre é bom nós repetirmos que o orgulhoso, que somos todos nós, em algum nível, desde o máximo até um pouco menos, o orgulhoso é o espírito que não se conhece. Ele é sempre surpreendido por situações em que ele vive e que depois ele olha para aquilo e fala: não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu me comportei dessa maneira. Não acredito que, sabendo tudo que eu sei, ainda agi assim de novo, outra vez, uma vez mais. Porque o orgulhoso, ele não sabe quem ele é. Então, todo o tempo todo, ele é pego de surpresa. E se comporta de uma maneira completamente equivocada, contrária àquilo que ele pensa crer. Mas, na verdade, não crê ainda. Está no exercício da aquisição daqueles valores. E outro aspecto muito importante do espírito orgulhoso ele é 100%, vamos exagerar, ele é 1000% apaixonado por ele mesmo. O espírito orgulhoso, ele tem veneração por ele mesmo, pelas suas ideias, pela forma como ele pensa, pela forma como ele age. Ele pensa que
que ele realmente é superior, que ninguém pensa melhor que ele, que ninguém faz melhor que ele. Enfim, ele é um espírito altamente apaixonado por ele. E mesmo que alguém lhe apresente a verdade, ele prefere ficar com as suas ilusões, porque as ilusões fazem parte dele, do que ele criou, e tudo que ele cria é melhor. Então ele prefere ficar com as suas ilusões do que crer na verdade que está sendo oferecido por alguém. Como assim? Alguém conhece a verdade e eu não? Então prefiro ficar com as minhas ilusões. Não aceito aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo trazido, pelo nível de paixão que nós temos. E é verdade, né, gente? É verdade. Nós somos capazes de morrer por uma ideia equivocada, só porque ela nasceu na nossa cabeça. Então, é muito sério esse tema e merece mesmo profunda reflexão da nossa parte. Porque comungar com o bem e com a verdade exige necessariamente que nós possamos abrir mão dessa personalidade que quase sempre está equivocada com relação a tudo. E ontem nós lemos um texto e hoje vamos ainda voltar no mesmo tema. Por quê? Porque nós temos dito que Jesus é o mestre dos mestres. E nós precisamos de exemplos. Nós precisamos de espíritos que vivam o que falam, que expressam o que sentem, que estão num nível de coerência muito grande para que aquilo mova as nossas forças e nós tenhamos a coragem de experimentar aquelas atitudes coerentes dentro de uma postura ilibada. Então trouxemos um texto muito semelhante ao de ontem, chamado Jesus e César. É do livro Coletânea do Além. Então, começa assim: que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção do César? Isso é muito importante, essa frase é muito importante para nós. Porque quando nós olhamos a nossa vida, a gente se pergunta assim: se naquela ocasião que aconteceu tal situação, o que seria de mim se eu tivesse me entregue ao desespero, se eu tivesse me corrompido, se eu não tivesse a calma que eu busquei, né? Ou, analisando a nossa própria vida, numa determinada situação, a gente olha e pensa assim: nossa, eu me encontro na situação em que eu estou porque eu cedi à ilusão. Eu cedi ao César. Eu cedi ao dinheiro. Eu cedi à vaidade. Eu cedi a alguma coisa que na hora me foi mais atrativa ante as dificuldades que estava vivendo. Porque a coerência é um estado íntimo de fidelidade àquilo que nós acreditamos. Se não acreditamos na totalidade, a ponto de testemunhar, mas aquilo já faz uma lógica dentro de nós. Então,
vamos olhar para a nossa vida e observarmos os momentos de incoerência, de infidelidade, da não crença a Deus nosso Pai. E o que aconteceu conosco naquele momento que nós cedemos a situações que não deveríamos de maneira nenhuma termos seguido naquela direção. Então ele vai trazer alguns comentários e nós vamos interpretando na nossa intimidade. Possivelmente, então, se Jesus tivesse cedido, possivelmente alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção de alto favor. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes nós estamos numa situação difícil e nós recorremos ao poder do mundo. E não é para a gente recorrer ao poder do mundo. A situação difícil vem nos educar para nos libertarmos do poder do mundo. E muitas vezes nós fraquejamos e vamos buscar soluções bem fáceis e rápidas para aquilo que está dentro de nós, necessitado de soluções definitivas e não rápidas. E daí entender o porquê das necessidades que nos chegam. E ele continua: se Jesus tivesse então recorrido ao César, legiões de soldados viriam garantir o Messias, e aos amigos do Evangelho alinhar-se-iam as forças das espadas, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. A importância disso que essa lição nos traz é, às vezes, alguém que nos cerca tem uma força sobre nós. E diante daquela pessoa, nós agimos de maneira correta, de forma harmonizada, porque ficamos constrangidos pela moralidade do espírito que nos cerca. Isso é muito comum com todos nós. Aquela não é mesmo a nossa verve, a nossa característica, a nossa personalidade, mas na presença de alguém nós nos intimidamos e agimos de maneira diferente do que nós somos. E o que essa lição está dizendo é que, como o Evangelho, Jesus estava trazendo para sempre para os habitantes da terra, que não era só para aqueles dias em que ele estava ali, ele não tinha nenhuma pressa e não queria que ninguém ouvisse aquilo que ele estava dizendo como um recurso a ser absorvido e vivido pela força de uma circunstância, e sim que o Evangelho pudesse ser incorporado na nossa intimidade de maneira espontânea para sempre. Portanto, ele não tinha nenhum interesse que aquela mensagem que ele estava trazendo fosse algo oficializado. Olha a importância disso. Ele não estava criando uma religião que ele desejava que fosse oficial naquele tempo.
e que as pessoas que a professassem pudessem ser bem vistas, benquistas, tivessem um envolvimento dentro de uma moralidade. De maneira nenhuma. Porque não era externo. Mesmo porque, para compreender aquilo que ele estava trazendo naquela época, dificilmente alguém conseguiria vivenciar aquelas lições sem que fosse supliciado. Então a gente vai ver que o suplício até hoje existe. E vamos entender o que isso significa. Às vezes, para a vivência de algo que nós estamos aprendendo no Evangelho, nós vamos viver verdadeiros suplícios íntimos. Nós vamos viver verdadeiros tormentos, verdadeiras dificuldades íntimas. Porque aquilo que está no Evangelho quase sempre vai contra os nossos interesses pessoais, vai contra o conteúdo de orgulho, de vaidade, prepotência, ciúmes, etc., que vai na nossa intimidade, vai contra essa paixão enlouquecida que temos em relação a nós mesmos. E viver essa lição que Jesus nos trouxe é algo muito difícil para nós ainda, de verdade. Por isso que somos incoerentes, por isso que não temos a postura que necessitamos desenvolver. Porque quando alguém grita conosco, quando alguém fala uma coisa que a gente não concorda, é difícil naquela hora testemunharmos as lições do Evangelho. É difícil sermos mansos, compreendermos a loucura daquele que se exalta. E aí, mesmo sabendo que a caridade é o caminho, a gente se iguala. E com isso perde a oportunidade da coerência, com o conhecimento que já temos. Então, precisamos mesmo mergulhar o nosso pensamento cada vez mais nessas questões para nos percebermos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos, Senhor, te buscar a presença para confirmar quão desejosos estamos de nos libertar, Senhor, das dificuldades que trazemos em nossa intimidade, para nos tornarmos espíritos simples, humildes, generosos, a amparar todos aqueles que nos cercam com os nossos melhores sentimentos. Afasta de nós, Senhor, o orgulho que ainda carregamos em nossa intimidade, nos concedendo oportunidades valiosas
de burilarmos, Senhor, o espírito imperfeito que ainda somos. Oferece-nos o trabalho na sua seara, que possa possibilitar desenvolver em nós a paciência que ainda não temos, a compreensão de que ainda não somos dotados, para que possamos nos fazer espíritos melhores. Socorre nesta hora, Jesus, todos os nossos irmãos em humanidade que sofrem, que se encontram necessitados do seu amparo e do seu amor, e em especial aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Fortalece-os. E nós outros, Mestre, que recebemos a honra, a glória de estarmos no Brasil, de sermos brasileiros, que possamos executar as nossas mínimas tarefas para colaborar que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.